Tem bateria, não? Tem 50%. Vai. Ok. Começou. Depois é só apertar esse vermelho. Tá bom. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. Já ouvido ali para ver se dava certo. É isso aí. Já está fazendo vídeo? Boa noite a todos. Boa noite. O Mestre Jesus nos cobriu de bênção, mais um domingo, a nossa palestra com o nosso querido irmão João. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que possamos sair daqui hoje muito mais acalentados, muito mais confiantes do que quando entramos por aqui. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos proteja, que Maria Santíssima nos guarde e nos ilumine. Que assim seja. João, Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos cubra a todos. Geralmente, nós nos vinculamos muito a temas do Evangelho. E dentro do meio espírita, quando a gente fala em estudar o livro dos Espíritos, a gente tem um certo preconceito. Então, eu queria começar o tema dessa noite exatamente pelo livro dos Espíritos. Mas como eu sei que aqui no Anjo Guardião, vocês são exceção à regra, e desde que vocês se converteram à doutrina, vocês estudam diariamente o livro dos Espíritos, eu vou falar o número da questão e vocês vão saber o tema. A questão 775, que a gente vai analisar hoje, é uma questão bem intrigante, diferente mesmo. Kardec faz a seguinte pergunta: qual a consequência para a sociedade? Qual a consequência para o planeta inteiro? Qual a consequência para a população terrestre? O afrouxamento. Ele não fala em quebra. Ele não falou quebra. Ele falou afrouxamento dos laços de família. O que aconteceria à sociedade humana se tivéssemos afrouxados os laços de família? E a resposta é apavorante. A recrudescência, o aumento excessivo, o aumento desordenado e desenfreado do egoísmo. Muita gente fala assim: na minha época que era bom. E eu sempre achava isso frase de velho. Comecei a usar também. E aí eu vi que não é frase de velho. Recém-saído da adolescência também usa. Mas aí a gente começa a perceber por que as pessoas falavam que no meu tempo era bom, porque no meu tempo tinha respeito. Nossa, meu pai não precisava nem falar, só olhar eu já sabia o que era para fazer. O que aconteceu com a sociedade? Hoje, os pais falam assim: só do meu filho olhar eu já sei o que eu tenho que fazer para ele. O que aconteceu? O afrouxamento dos laços de família. A recrudescência do egoísmo. E aí, muitas vezes, as pessoas colocam na conta da transição planetária.
Não, nós estamos em período de transição planetária. Então, é normal essa inversão de valores morais. É normal esse período de perturbação. Uma vez que Jesus, lá no sermão profético, quando ele dá os 7 sinais do período de transição planetária, que ele dá o nome biblicamente de fim dos tempos, ele fala: haverá falsos cristos, haverá falsos profetas, haverá guerras e rumores de guerras, pais se voltarão contra filhos e filhos contra pais. O amor esfriará no coração humano. A revolta e o ódio aumentará na terra. 6 sinais. E ele fala assim, em cada um desses sinais ele fala assim: mas ainda não será o fim. No último sinal, ele fala assim: e a terra inteira conhecerá o Evangelho. Aí chegará o fim. O fim do mundo vai acabar tudo? Calma, gente. Não vai acabar o mundo. Vai acabar a sociedade como a gente conhece. Isso é verdade? É verdade. Mas a gente precisa analisar o que gera essa perturbação. O porquê que a família humana está assim. Porque uma outra frase muito comum, e é tão comum, que já virou até motivo de piada, e por esse motivo quase ninguém mais usa: a família é a célula da sociedade. O organismo inteiro, e aí eu não vou me arriscar a falar quantas células tem no organismo, porque nós temos um mestre de desenho, então eu fico com medo, mas tem muitas. Todas elas são formadas de célula. O organismo inteiro são células. O organismo planetário, os 8 bilhões de espíritos encarnados, e os 32 bilhões de espíritos desencarnados ligados à Terra, são o nosso organismo terreno. E cada um deles é formado por uma célula, família. Você pega uma célula, e essa única célula começa a trabalhar errado, começa a pegar a célula do lado, e se torna um transtorno no organismo inteiro. Então, há 300 anos antes de Jesus, um cara chamado Sócrates, não o jogador de futebol, o pai da filosofia, dizia que educação é mudar hábitos. Porque hábito é uma coisa que é extremamente difícil de mudar. Mas a doutrina espírita diz assim, que pau que nasce torto, não morre torto. Nós temos um período na nossa vida que é muito mais fácil mudar aqueles conceitos que a gente tem enraizado, que é do momento que a gente reencarna até mais ou menos uns 7, 8, 9, 10 anos. Nesse período, dependendo do processo educacional, a gente consegue converter hábitos negativos em hábitos positivos. Convertendo, assim, aquela criança, aquele espírito que, entre aspas, transitoriamente está na fase infantil, porque a doutrina espírita também fala assim, que não existe criança. Existem espíritos que estão transitoriamente na fase infantil, que ainda não assumiram por completo o organismo que Deus concedeu. Então, a partir do momento que ele nasce, melhor, que ele é concebido, e os pais descobrem a gravidez,
nesse dia, voltou do médico, ou voltou da análise do exame de farmácia, descobriu que está grávida, nesse dia você tem que começar a educar teu filho. Tua filha. E esse processo de educação, que vai gerar a vida inteira, tem mais ênfase até os 7, 8, 9, 10 anos. Em que ele é uma esponja, ele vai absorver tudo aquilo que ele experimentar, não só pela fala, mas principalmente pelas atitudes do pai e as atitudes da mãe. Por quê? Por que as pessoas falam que a criança, quando chega na adolescência, vira no avesso? Porque quando chega aos 12, 13, 14 anos, entra na adolescência, vai ter uma luta íntima dentro dela. Uma luta íntima. Entre os sentimentos negativos dela do passado, que ela trouxe para essa existência, e tudo aquilo que ela aprendeu em casa, no convívio com os pais, com a família. O vencedor dessa batalha vai forjar o caráter desse indivíduo para o resto da encarnação dele. Então é essencial o processo de educação. Por isso que a sociedade está do jeito que está. Porque estamos cada vez mais afrouxando os laços de família, alimentando em nossos filhos o egoísmo, o orgulho. Então, a partir daí, como vivenciar de forma harmônica dentro de uma família? Jesus, antes de falar isso, eu vou dar um recado de Jesus que ele deixou para nós. Ele falou assim: a minha tradução é assim: não será fácil. Não é fácil, é difícil, é complicado. Vai dar dor, vai doer. Mas vocês conseguem. Como que Jesus falou? Ele falou assim: esforçai-vos por atravessar a porta estreita, porque é a única porta da salvação. Porque muitos atravessarão a porta larga, a porta da perdição. E mais adiante, ele fala assim: um dia, toda a humanidade, os 8 bilhões de encarnados, os 32 bilhões de desencarnados, serão um só rebanho, sob comando de um só pastor. Ou seja, a fraternidade se fará na Terra. O que é fraternidade? O amor e o respeito entre todos os irmãos. Isso nunca vai chegar na Terra. Vai por quê? Porque Jesus disse. E Jesus chegou num nível de evolução que é chamado Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, é a posição espiritual que ele alcançou. E essa posição espiritual não permite mais que ele erre. Então, ele não mente. Mas vai levar tempo. Depende, né? Depende de nós. Mas olha uma notícia boa. Para quem é eterno, o tempo perde um pouco a razão, né? Mas ele falou: um dia a humanidade inteira será um só rebanho sob o comando de um só pastor. Então, qual é o meu destino? O meu destino é amar 40 bilhões de espíritos que estão ligados à Terra. Difícil? Amar incondicionalmente. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Só que Jesus sabe que a gente não dá conta. Então, o que ele faz? Ele ajuda a gente a dar o primeiro passo. A gente vai treinando a amar. A gente não ama 40 bilhões. A gente ama 3, 4, 5, 6. Dentro de um grupo que a gente chama de família. E aí a gente vai treinando a amar. Treinando a amar
aquele que é nosso filho, treinando a amar o esposo, treinando a amar a esposa, treinando a amar o irmão, o pai, a mãe, a sogra, o sogro. A gente vai treinando a amar. E cada vez que esse sentimento se desenvolve mais, a gente vai amando cada vez mais pessoas, amigos, vão se agigantando o volume de amigos, não porque a gente tem algum interesse, mas a amizade verdadeira. E vai se agigantando. Até o momento que a gente começa a amar assim por quase automático. Mas não é fácil. E tudo isso começa com a família. E por que a família? Porque a família é o local em que a gente aprende a amar o outro, a esquecer da gente, a viver fraternalmente. E como começa uma família? O conceito teórico de família, não o conceito prático de hoje. O conceito teórico de família começa com casamento. E quando eu falo casamento, eu não falo casamento religioso, ou casamento civil, ou casamento no cartório, na igreja, não. A união de duas pessoas que se amam. Isso é casamento. Não importa se casou, se não casou, oficialmente. Importa que se ama. E ali começa um treinamento diário de paciência e perdão. Porque você não consegue ficar casado por muito tempo se você não for paciente e nem perdoar. Porque pensa comigo, você vem de uma história de experiências de várias vidas e acumulou determinados vícios e determinadas qualidades. Você foi criado num contexto familiar e em dado momento você encontra uma pessoa que traz também outras experiências, outra educação familiar, outros valores e se unem. Duas pessoas de condições espirituais diferentes. O que acontece? Se choca. Porque o que é muito importante para você, o marido não liga. O que é muito importante para ele, você não dá bola. Quem é casado sabe disso. Né? Então, a partir daí, é um convívio de experiências que te fazem amadurecer, ou seja, tirar de você em virtude do nós. Já não sou eu, somos nós. E aí quando vem os filhos, aí muda de novo, aí sobe mais um degrau do joguinho, porque no começo era eu. Não, a minha casa, o meu carro, a minha conta no banco, as minhas coisas, a minha viagem, casou. A nossa casa, nosso carro, nossa viagem, a nossa conta no banco, a nossa. Quando tem filho, a do filho. A vida do filho, a responsabilidade do filho, o que o filho está precisando, o que não está precisando. Tem um baile maravilhoso para ir, mas o filho está com um pouco de febre. Não, vamos lá, calma, vamos ver, vamos levar para o médico, vamos para cá, vamos para lá. Você até esquece que vai. É ou não é? É assim. Por quê? Porque você vai desenvolvendo aquilo que Jesus falou. Perguntaram a ele, como alcançar o reino dos céus? Negue-se a si mesmo. Imponha a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Deixar o que você quer fazer em benefício do outro. E aí a gente fala, mas qualquer pai, qualquer mãe faz isso em relação ao filho. Mas é uma experiência
que vai te habilitar futuramente a amar cada vez um número maior de pessoas e evoluindo. É na família que começa. Por isso que o nosso plano encarnatório é baseado em 4 pilares. Vou começar do último para o primeiro. Tá? Todo plano encarnatório, todo mundo aqui sabe o que é plano encarnatório? Às vezes está chegando pela primeira vez. Né? Todo mundo sabe? Plano encarnatório, bem rapidinho. A gente desencarna. Quando a gente desencarna, a gente passa pelo que é aquilo que os nossos irmãos católicos chamam de julgamento de Deus. O que os nossos irmãos evangélicos chamam de dia do juízo final, julgamento de Jesus. E que nós chamamos de exame de consciência. A gente vê o que a gente fez certo e de errado. Se a gente fez muita besteira, a gente perde uma oportunidade para reabilitar, não para ser castigado, para reabilitar o mal que a gente fez. Porque quem desregula a lei tem a obrigação de voltar e regular a lei. Seja no aspecto individual, familiar ou de sociedade. Então, nós voltamos em 4 bases diferentes. A última. Quanto tempo eu vou ter para cumprir aquilo que eu me coloquei a cumprir? Bom, eu vou encarnar para me resolver com o fulano, que não gosta de mim porque eu matei ele numa vida anterior. Então eu vou voltar com ele. Quanto tempo eu tenho? 60, 80, 100 anos? 20 anos? Escolha o período mais ou menos que eu vou ter na vida física. Para não chocar vocês, é isso que a gente chama. Para chocar, quando que eu vou morrer? Com quantos anos? Tá? Aproximadamente, não é exato, aproximadamente. Terceiro, qual a tendência profissional que eu vou assumir? Eu vou ter tendência a ser mais humanas, exatas, biológica, médico, enfermeiro, advogado, engenheiro. Que área que eu vou seguir? Porque é muito importante isso, às vezes, no processo de reencarnação. Porque vamos colocar um exemplo. A pessoa fumou a vida inteira. Gerou enfisema pulmonar, gerou um câncer, gerou algum problema. E, naturalmente, que ele tem a responsabilidade de reparar isso. Ele tem 2 possibilidades. Ou ele vem com um problema orgânico, ou ele vem com uma oportunidade de auxiliar pessoas vítimas do cigarro. Então ele fala assim, olha, eu quero reencarnar e ser médico, pneumologista, para ajudar pessoas vítimas de cigarro. E aí ele vai reparando o erro que ele fez através do auxílio ao próximo. Por quê? Porque Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 8, diz, só o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. Então a gente escolhe uma tendência profissional, não é todo mundo, mas a maioria. Segundo pilar, com quem que a gente vai casar? Se a gente vai casar, e se a gente vai casar, quem será o eleito ou eleita? E quem serão os filhos? Tudo decidido no mundo espiritual. Baseado no quê? No amor. O amor. Infelizmente, na maioria das vezes, não. Porque tem 2 laços que unem os espíritos. O laço do amor, que une em companheirismo e sintonia, e tem o nó do ódio. Quanto mais você odeia, mais próximo a pessoa está de você. Então, baseado nisso tudo, a gente vai decidindo. Aquele que vai ser o marido, a esposa, os filhos, vai juntando. E aí, vemos o primeiro item do nosso plano de reencarnação. Aonde nós vamos nascer? Quem será a nossa família? Quem será meu pai? Quem será minha mãe? Quem serão meus irmãos? E aí, naturalmente, que isso é baseado
em nossos méritos e nossas necessidades. E isso forma o nosso plano encarnatório, a nossa família, com 3 tipos de espíritos diferentes. Primeiro, e aí vocês vão fazendo um checklist na família de vocês, para ver que categoria se encaixa cada um, tá bom? A primeira categoria é os espíritos que te amam. Espíritos que vêm reencarnando com você há centenas, milhares de anos. Pessoas e espíritos que te amam muito. E naturalmente que vêm ajudar, fortalecer, amparar nas suas missões na Terra. Geralmente são essas pessoas que a gente tem um amor incondicional. Incondicional. Muitas vezes um amigo que é muito mais querido do que o próprio irmão. Um pai, uma mãe, um filho, e aí um parente, tá? Eu sei que tem muitas mulheres mães aqui, mas vou ter que entregar, gente. Quando alguém pergunta assim, todos os seus filhos você ama igual? Oh, são os dedos da minha mão. Mentira. Não tem como você amar 2 espíritos exatamente igual. Por quê? Pode amar muito? Pode. Você pode ter a sorte de ter 2 filhos que foram pessoas e espíritos extremamente bons com você. Pessoas que são seus espíritos amigos, de várias existências. Mas você tem um filho que te ama demais de várias existências, e tem um outro que te matou. Você vai amar do mesmo jeito? Você vai sentir aquele sentimento do mesmo jeito? Não tem como. E aí o que a gente faz? Inconscientemente, você se aproxima mais do que aquele que você gosta e dá uma afastada no outro. E o que Jesus fala? Amai vossos inimigos. Ama o filho que te ama, porque ele merece. Ama o filho que não te ama, não porque ele merece, mas porque ele precisa. Porque uma das suas missões na Terra é transformar a relação de ódio em relação de amor. Porque geralmente, parente difícil, dívida em cobrança. Quem falou isso não fui eu, foi a Mara. A gente tem a noção de que um parente difícil é uma pessoa que me matou, é uma pessoa que roubou, é uma pessoa que fez o que aconteceu comigo. É uma pessoa que eu matei, é uma pessoa que eu roubei, é uma pessoa que eu prejudiquei. E agora volta na minha responsabilidade para eu transformar aquele sentimento de ódio que ele tem de mim, inconsciente, no sentimento de amor. Porque ele também não sabe, mas ele olha para você e dentro dele ele sente assim, eu não posso confiar, eu não posso me entregar. Porque eu não sei porquê, mas a pessoa pode aprontar comigo. É o passado errado. Quando a gente tenta fazer o bem, ele olha para a nossa cara e fala assim, eu te conheço. Não conhece conscientemente, ele não sabe, mas inconscientemente ele sabe. Ele está tratando com a pessoa que matou, com a pessoa que roubou, com a pessoa que prejudicou. E esse é o parente difícil, que é a segunda parte. São os nossos inimigos do passado. Ah, eu não tenho inimigo nenhum. Tem. Todos têm, até Jesus teve. Ninguém agrada a todo mundo. Se você não tem inimigo nessa existência, você já teve em outras. Ah, mas eu não odeio ninguém. Eu não falei que você é inimigo. Eu falei que você tem inimigos. Tem pessoas que não gostam da gente. Isso é perfeitamente natural. Perfeitamente natural. Normal.
Tem gente que não gosta da gente. Se não tem motivo nessa existência, tem outras. Mas não gosta. Acha a gente capeta. O que a gente vai fazer? Vai chorar, se espernear porque a pessoa não gosta? Vamos seguir a vida. Né? Se eu fiz algo que a prejudicou e eu tenho consciência disso nessa existência, vou lá, peço desculpa. E bola que segue. Ah, não perdoou, e agora? Vou com um brau. Não. Você pede perdão, a pessoa não perdoou, o problema é dela. Eu fiz um erro com a pessoa e não pedi perdão, o problema é meu. Você transfere a dívida. Pedir perdão é transferir a dívida. Porque o processo de reencarnação, de relação familiar, é um processo de planilha do Excel. Mérito e débito. Fez coisa boa, apaga o débito que você fez. Vamos colocar um exemplo assim. Hoje não acontece mais. Muito raro. Mas há 50, não mais, 80 anos atrás, era muito comum quando uma moça, e aí eu vou usar um termo bem antigo, tá? Dava um mau passo. O pai expulsava de casa. Virava prostituta. Isso década de 30, 40. E aí um rapaz envolveu a moça, juras de casamento, conseguiu o que queria e abandonou. A família descobriu, o pai jogou na rua, virou prostituta. O tempo passa, o rapaz se arrepende. Passam anos e a pessoa se arrepende. Não devia ter feito isso. Agora ela é prostituta. Ele vai até ela, pede perdão e fala assim: olha, eu te joguei na prostituição. Então eu te peço perdão. Eu vou te dar uma casa e um emprego para que você sobreviva de forma decente. O que ela fala? Não, agora eu não quero mais. Eu ganho muito mais como prostituta do que trabalhando de outra forma. Eu não quero. Fica, cara. Chora. Ele resgatou, ele se libertou daquela dívida. E ela vai ter que resgatar o problema dela. Agora, vamos pegar alguém aqui. Odete. Eu errei com a Odete. Errei gravemente com ela. Aí o tempo passa. O tempo passa. E eu chego nela e falo assim: Odete, me perdoe, eu errei com você. Não devia ter feito. Eu me liberto vibratoriamente da Odete. Se ela me perdoar, melhor para ela. Porque ela está liberta de mim. Eu vou ter que voltar e resgatar o que eu fiz com ela. O erro que eu fiz com ela. Com outras pessoas, porque ela me perdoou. Ela segue o caminho dela. E se ela não me perdoar? Nós dois voltamos juntos. Eu para resgatar o mal que eu fiz com ela e ela para resgatar a falta de perdão. Porque o perdão é lei. Não é privilégio de quem é ofendido. Perdão é lei desde o dia que Jesus disse: perdoa, eles não sabem o que fazem. Se eu não perdoo alguém, tenho absoluta certeza, você vai voltar com ele quantas vezes forem necessárias, até que você perdoe. Cada vez mais perto. Na mesma cidade. Não resolveu? No mesmo trabalho, no colega de trabalho. Não resolveu. Um primo. Não resolveu. Um filho. Não resolveu. Marido e mulher. Não resolve. Até que o ódio se torna
tão intenso que amarra os dois de tal forma que quando os dois vão reencarnar, eles não conseguem separar o perispírito e reencarnam os dois no mesmo corpo. Irmãos siameses, ou chipópolos. Como que você vive com o inimigo no mesmo corpo? Fala para mim. Mas como que Deus permite isso? Foi Deus que permitiu. Você que não quis perdoar. A cada um, segundo as suas obras. Então, a partir daí, a gente vê as consequências, e a maioria das vezes é dentro da família. Por que a gente tem tanto problema dentro da família? Porque é o primeiro ponto que nós temos que evoluir, é dentro da família. Emmanuel fala que 70% da população humana da Terra reencarna com um único objetivo: se reparar com os espíritos que estão na família. Só 30% que, além disso, tem um plus. Errado demais? Então vão reparar dentro da família e fazer palestra espírita no Arvoredo. Mas a partir daí, a gente aprende que o processo familiar não é fácil. Não é fácil. Em toda a história da humanidade, desde que o homem começou a caminhar, há 400 mil anos atrás, até agora, só teve uma família perfeita: José, Maria e Jesus. Só. Antes e depois deles, todo mundo é atrapalhado. Todo mundo é atrapalhado. Desde o relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, com os netos, com a família de uma forma geral. Por quê? Porque o pau para quebrar. E por que isso? Porque uma das coisas que a gente mais preza na nossa vida é estar certo. Dica: em algum momento da tua vida você vai ter que escolher, principalmente se é casado. Se você quer ter sossego, se você quer ter razão. Os dois, raramente você consegue na Terra. Principalmente se for marido. Porque quando você é solteiro, você quer mudar o mundo. Quando você casa, você não muda nem o canal da TV mais. A gente está com reforma lá em casa. O pedreiro virou para mim: seu João, por que fazer assim ou assado? Falei: calma, não é assim não. Não sabe como que a banda toca. Você é casado? Não sou. Então deixa eu explicar para você. Espera minha esposa para terminar de atender, aí ela vem aqui e a gente conversa. Olha, decide, senhor. Casa, depois você vai me entender. Porque o homem não decide mais nada em casa. Não decide, meu marido decide. Mentira. A mulher finge que deixa o marido decidir. Não é assim? Mas tudo bem, não tem problema. Nós estamos passando por essa condição, essa experiência na condição masculina. Na próxima, inverte. A gente vem esposa, vocês vêm marido, aí a gente se vinga, não tem problema. Não se preocupe com isso. Então, a partir daí, a relação familiar é complicada por causa do egoísmo e do orgulho. Quer ver? E mesmo quando a gente desencarna, muitas vezes o espírito mantém o apego. 2 exemplos. Irma de Castro. Alguém conhece Irma de Castro? Conhece? Conhece? Alguém conhece? Alguém conhece Meimei? É esse? Irma de Castro. Era uma professorinha tranquila, calma, mineira, de Belo Horizonte, casa-se aos 20 anos, vai assistir
com o marido, Arnaldo Rocha, um filme japonês, e tem uma expressão em japonês que significa amor eterno, que é Meimei, e a partir daí ele só o chama de Meimei. Com 26 anos, ela tem um grave problema nos rins, e em 1º de novembro de 1946 ela desencarna. No mesmo ano de 46, Arnaldo Rocha, que era ateu, conhece Chico Xavier. Ele estava andando na rua de Belo Horizonte, esbarra com alguém, cai umas coisas, a hora que vai, levanta para ver quem era, Chico. Chico nunca tinha visto ele nunca tinha visto o Chico. Chico falou: Arnaldinho do céu, que bom que eu te encontrei. Como você me conhece? Não, eu andei conversando com o Meimei. Ele assustou, porque Meimei era um apelido íntimo do casal. Ninguém sabia. Como você sabe? Porque eu conversei com ela. Ela está morta. Não está. Falou detalhes do casal. Detalhes, só ele sabia. Se converteu à doutrina. Morreu em 2008, se não me engano. Um grande espírito, Arnaldo Rocha. Mas 15 anos depois, Emmanuel chega para Meimei e fala assim: Meimei, está na hora de Arnaldo Rocha casar novamente. Ele está precisando de uma companheira para ajudá-lo. Não, ótimo. Não tem problema. Ela já era um espírito mais evoluído. Ela falou: olha, eu quero tanto o sucesso desse casamento que eu vou pedir à espiritualidade superior, eu peço a você que encaminhe meu pedido às esferas superiores para que eu possa ser a filha primeira do casal, para ajudar. Emmanuel vira para ela e fala assim: eu queria ter assistido essa conversa. Ele vira para ela e fala: olha, eu encaminho o seu pedido, mas sai com o primeiro não, que é o meu. Mas por que eu quero ajudar? Meimei, você sabe que você quer encarnar por som. Se você encarna com o filho do casal, você não vai dar sossego. Aí ela, que já tinha uma certa evolução, falou: você não sabe que você tem razão? Você tem razão, é verdade. E não reencarnou. E abençoou o casal. E hoje vive feliz com ele. Né? Ele desencarnou, ela está, né? Tá livre, desimpedida, enfim. Os dois se vivem bem. Mas, mas aí, em 1950, o jornal argentino La Nación publicou uma reportagem muito interessante, dizendo que em uma cidade argentina existia um casal chamado Jean Prichet e Georgette Pasterier. Casados há 10 anos, até que Georgette desencarna. Tem um problema de saúde e desencarna. Ele fica 20 anos solteiro. E aí, a filha do juiz da cidade começa a se interessar por ele. E a conversa vai, conversa vem, e vai. Ele começa a flertar. Eu não sei se vocês que são mais novos sabem o que é isso, mas antigamente era assim. Antigamente era... Hoje que inverteu. Hoje começa na cama, depois você vai saber o nome. Antes era assim, começa a olhar, o coração tremia, suava a mão. Aí foi conhecendo. Começaram a namorar, até que no dia do noivado marcaram a data. Fizeram um jantar bonito, marcaram a data, ele voltou feliz para casa. De manhã, quando acorda, aos pés da cama dele, Georgette Pasterier, dizendo: o meu amado, por que você vai se casar com a outra? Você não se lembra que você jurou estar comigo para sempre? E sumiu. Como o homem não tem medo de espírito, depois de acordar do desmaio,
Ele correu na casa do futuro sogro e falou: não caso mais. Não caso de jeito nenhum. Na década de 40, 50, o juiz virou para ele: Jean, isso é alucinação da tua cabeça. Você está há 20 anos viúvo, né? Não tem uma mulher, então é alucinação. Casa, que isso passa. É alucinação da libido. Palavra de juiz. E ele concordou e apressou a data do casamento. Na manhã do outro dia, Georgette aparece na cama dele e diz: já que tu vai casar com a outra, toma a minha aliança. Tirou a aliança do dedo, jogou na cara dele, bateu no criado mudo e caiu no chão. E desapareceu. A hora que ele foi pegar a aliança, o cãozinho Plock pegou a aliança. E a hora que ele puxou, o dente canino fez um rasguinho na aliança que era de ouro. Ele levou e falou: mas está aqui a aliança, não sei o quê, não caso. Agora não caso mesmo, de jeito nenhum. Não caso de jeito nenhum. Nem com ordem de juiz eu não caso. Olha, o único jeito, então, é analisar essa aliança. Vamos fazer a exumação cadavérica. Se a aliança não tiver, chamamos o ourives que fez a aliança. Vou marcar para depois de amanhã. Ok. Mas eu não caso. Está falando do caso. Dormiu. No outro dia, pela manhã. Meu amado, que bom que você abandonou a outra. Devolva a minha aliança, a aliança dele. Ela botou no dedo, deu um beijinho de defunta e foi embora. Mais uma vez, depois do desmaio, naturalmente, ele corre ao futuro ex-sogro. Não, vamos fazer logo essa exumação, que eu não aguento mais. No dia da exumação, abriram o cadáver estava totalmente decomposto, retiraram a aliança, entregaram para o ourives que fez a aliança, ele fez o exame e confirmou: é a aliança que eu fiz para Georgette Pasterier. E abismados viram que na aliança tinha o risco do dente canino de Plock. E a reportagem termina dizendo: não é de bom ouvido viúvo casar sem a permissão da falecida. Então, a dificuldade no relacionamento familiar já começa desde o começo, desde o relacionamento familiar. O apego é meu marido, é minha esposa. Eu costumo falar para esses maridos muito apegados, é minha esposa, coloca a esposa como um troféu, como um patrimônio dele. Vai desencarnar. Ele vai chegar no mundo espiritual, na colônia, ele vai ver uma fila de gente assim. Mas o que será que essa fila aí, né? Vou entrar, talvez seja um bônus hora de graça, alguma coisa. Entra na fila. O que é essa fila? Não são a fila dos maridos da sua esposa. Cada encarnação é um marido diferente. E aí? Vai brigar com todo mundo? Vai resolver. Mulheres também, vão passar por essa fila ali. Cuidado. Então, e a relação dos filhos? Como lidar? Como lidar com os filhos? Os filhos também podem ser esses inimigos do passado e amigos do passado. Mas tem uma terceira categoria de familiares que não são nem amigos nem inimigos. São espíritos que a gente chama de neutros. Que encarnaram na família, mas não tem ligação nenhuma com aquela família. É a primeira vez que eles encarnam ali. Aproveitaram a oportunidade. E aí é aquela pessoa que você gosta, é aquela pessoa que
vai morar fora, liga de vez em quando, fala, mas não tem uma relação mais íntima, sabe? Então, às vezes vai morar fora do país, vai morar em outro estado, às vezes casa, tem uma vinculação mais forte com a família do marido, da esposa, e a mãe fica para morrer com os filhos assim, né? Ingrato, onde já se viu, gostar mais da sogra do que de mim. Tem essas coisas, né? Faz parte da natureza humana. Mas são esses espíritos que vêm também e aproveitam a oportunidade. No livro E a Vida Continua, o último livro da coleção Vivendo no Mundo dos Espíritos, de André Luiz, tem um casal que é padrasto e mãe de Evelina Serpa. Eu não vou contar o livro inteiro, e muito menos o final, porque o pessoal fica chateado comigo, porque nas palestras eu conto o final do livro, o pessoal fica para morrer. Então eu não vou contar. Eu só vou contar o seguinte, que em determinado momento, um espírito precisava reencarnar para se resolver com aquele casal. Só que ele tinha 70, ela tinha 65. Já não podiam conceber. O que fizeram? Fizeram com que a criança nascesse e uma mulher, assim, passasse por ali, tivesse um caso, engravidasse e depois de engravidar, deixou a criança ali e eles pegaram para eles. E a criança veio se tornar a filha adotiva. Chegou, não chegou? Então, muitas vezes as pessoas falam assim para mim, será que eu estou com a pessoa que eu preciso estar? Será que a minha família é aquela que eu preciso estar? Gente, pai, mãe, irmão, filho, exatamente aqueles que a gente precisa ter. Esposo e marido aí já é mais ou menos. Porque uma pessoa, ela pode casar por 2 motivos. Por 2 motivos ela se casa. Como que Jesus falou mesmo? Me ajudem. Como eu sei que além do livro dos Espíritos, vocês são profundos conhecedores do Evangelho, eu não lembro a passagem, mas eu lembro onde está. Eu vou falar onde está, vocês me falam a passagem. Está em Mateus, no capítulo 16, versículo 9. Qual que é a passagem mesmo? Eu só sei que começa assim. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar. O que Deus uniu... todo mundo conhece o Evangelho, tá vendo? O que Deus uniu, o homem não separa. Mas o homem, a humanidade é tão devagar para entender as coisas, tão lerdinha para entender as coisas, que leva tudo ao pé da letra. Ai, se eu casei no cartório, se eu casei na igreja com o padre, com o bispo, com o João, com quem for, aí eu não posso separar nunca mais. Mas eu estou apanhando todo dia, mas não posso. Não posso separar. Cada pancada é uma pancada de amor. Não. A minha expiação é esse homem. Você vai morrer. Não, mas eu estou cumprindo a minha tarefa reencarnatória. Mentira. Jesus falou o que Deus uniu, o homem não separa, certo? Se não existisse a palavra Deus, qual palavra a gente usaria para definir Deus? Qual? Amor. Por quê? Além de ser o mais sublime e divino sentimento do universo, o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: Deus é... O que Deus é? Amor. Então, vamos lá. O que o amor uniu, o homem não separa. Porque quando o casamento é fundado no amor,
Não há nada no mundo que separe. As dificuldades, as dores, o sofrimento, a beleza, a feiura, não importa. No começo da relação, aquele homem que parecia um Apolo, o vento do tempo vai levando-lhe os cabelos. Os gominhos do tanque, já viram o tanque de guerra? Aqueles olhares de lince, já tem que usar óculos. Não é? E a mulher? Aquela Vênus de Milo. Vocês conhecem Vênus de Milo? É a retratação, é uma escultura italiana que reflete a beleza absoluta da mulher. A Vênus de Milo passa 10 anos, agora é a Vênus de Milho. Né? Mas aí nós vemos o amor, porque ainda anda de mão dada, ainda antes de dormir dá um beijinho, ainda chega em casa louco para abraçar a esposa, o marido, e falar que ama. Isso é amor. Eu conheci um casal que ficou 62 anos casados. E só não ficou mais porque ele desencarnou. E agora ela desencarnou. Ele desencarnou com 97. Ela com 97. 4 anos depois dele. E ele, Dona Maria e seu Oswaldo iam lá na nossa casa. E eles sempre falavam assim, eles falavam para mim assim: João, a gente já combinou. Na próxima, a gente quer vir junto. Se conheceram, ela tinha 13, ele tinha 17. Ela estava de malas prontas para o convento. Ele passou na rua, encontrou com ela, viu ela na porta da casa dela e falou: eu quero casar com você. A primeira coisa que ela falou para ela: você está louco? Eu vou para o convento amanhã. Não vai. Porque se você for para o convento, eu também vou atrás. Entrou na casa dela, falou com o pai dela, chamou os pais dele para conversar, casaram, 62 anos. E falaram para mim assim: na próxima encarnação a gente quer voltar junto. Isso é amor. Mas infelizmente na sociedade humana hoje não se casa só por amor. Porque o que o amor uniu, o homem não separa. Mas o que o amor não uniu? O que quando as pessoas se unem por interesse? Por interesse financeiro, um dos dois fica pobre, o amor acaba. Por interesse fisionômico, e aí, graças a Deus, eu nasci feio, então quem me ama, ama de verdade. A pessoa fica um pouco mais feia, o casamento acaba. E aí vem aquela frase infeliz. A pessoa dizendo como se fosse uma grande vantagem: troquei a minha de 40 por 2 de 20, grande coisa. Ganhou a fidelidade, trocou a fidelidade por um grande, imenso par de chifre daqui a algum tempo. Trocou a certeza de um amor verdadeiro por a incerteza de uma aventura. Então, quantos casamentos se desfazem? E aí a gente se segura, porque no escritório a pessoa chega e fala: ele é uma boa pessoa, mas o amor acabou. O amor acaba, meu Deus do céu. O amor verdadeiro não acaba. É que a gente, muitas vezes, cai na cilada de casar apaixonado. Sabia que você nunca pode casar apaixonado? Porque o que é apaixonado? É estar envolvido pela paixão. Sabe como o Emmanuel chama o namoro? A fase do doce encantamento. Quando você está apaixonado, você não pensa. Você acha que a pessoa é a melhor pessoa do mundo. Você não vê defeito. Quando vê,
você ilusoriamente pensa que você vai conseguir mudar a pessoa. A mulher casa pensando que o homem não vai mudar. E o homem não muda. O homem casa pensando que a mulher nunca vai mudar. E a mulher muda. Se não houver amor, o casamento não sobrevive. Por isso que tem as bodas. Todo mundo conhece, né? Sabe por que tem boda? Boda de papel, boda de latão, boda de ouro, boda de prata, boda. Todo ano tem uma boda. Sabe o que é isso? É uma medalha. Porque ficar casado um ano não é fácil. A cada ano você ganha uma medalha. Ó, parabéns. Mais um ano. Porque é um constante perdoar, um constante compreender. Porque você passa a compreender o outro, a perdoar o outro, para você poder se compreender e se perdoar. E os dois evoluem. Mas se não tiver esse conhecimento, é pau para quebrar. Por isso que tem tanto problema. Por isso que na pandemia, quando os dois tiveram que ficar juntos, o nível de divórcio subiu 249%. Porque eram casados, mas não se viam na cama só para dormir. Botou a pandemia, fechou tudo, botou os dois dentro de casa, não segura um mês. É pau para quebrar. Por quê? Porque o que Deus não uniu, o homem separa. Então a família faz parte desse contexto. Senhor, qual o maior mandamento da lei? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. Ninguém consegue amar a Deus se não amar ao próximo. Ninguém consegue amar o próximo se não se amar. Para você amar a Deus, você precisa amar a humanidade. Mas para você amar a humanidade, você tem que se amar. E começando a se amar, você começa a amar aqueles que estão mais próximos. Vencendo o orgulho e o egoísmo em mim. Não é o parente que é difícil. É eu que fiz que ele fosse difícil comigo. Por que ninguém tem pessoas que não têm amigos? Que todo mundo desconfia dele. E tem gente que chega no trabalho, a pessoa trabalha lá 10 anos, ninguém liga para ele. Chega um com uma semana, ele é a rainha da cocada preta, todo mundo gosta. Porque um plantou luz, o outro plantou tempestade. É assim na família. Sabendo disso, que possamos ser na nossa família o foco de luz, a iluminar, não através da boca, porque para falar, gente, é o que eu costumo falar, até papagaio fala. A questão é o exemplo, a questão é a atitude. A questão é mudar. É amar aqueles que não nos amam. É aquele que acha que a gente só vai aprontar e a gente faz uma coisa boa para ele. Aí a pessoa começa a mudar conceitos. Sócrates, a educação é mudar conceitos. Tá? Então, a partir daí, que a nossa família possa estar estruturada. Porque se eu me mudo, eu consigo, através da minha mudança, mudar a minha família. A minha família muda as relações nossas. E a partir daí, um dia, a gente consegue mudar o planeta. Que Deus os abençoe. Bom, vamos agora à vibração e logo após.